Ontem, o deputado Nicolas Ferreira resolveu fazer uma publicação nas redes sociais tentando desqualificar medidas tomadas pelo Banco Central sobre o Pix. Ou seja, depois de já ter espalhado fake news sobre o Pix, o que fez o governo desistir de monitorar fintechs e que acabou ajudando os crimes das facções criminosas. Agora, o Chupetinha tenta lançar outra fake news sobre Pix, que também parece que é para ajudar os bandidos e estelionatários. A extrema-direita está espalhando em massa a fake news do Pix 2.0. Já atingiram milhões de pessoas e o modo de agir é sempre o mesmo. Pegam uma notícia que é totalmente comum e normal, distorcem ela até que fica uma coisa terrível aos olhos das pessoas, sempre na intenção de enganar o povo. A notícia é essa aqui, ó. Banco Central muda regras do Pix para garantir mais segurança. Pessoas e empresas em situação irregular na Receita Federal perderam a sua chave. Primeiro, a gente tem que separar aqui duas coisas. Governo Lula não é Banco Central. Isso aqui é uma mudança do Banco Central. Hoje o Banco Central é independente, então o governo Lula não tem nada a ver com isso. Segundo, isso aqui não vai afetar você que está assistindo esse vídeo. Essa é uma medida de segurança para evitar que pessoas mal intencionadas apliquem golpes com chaves Pix de, por exemplo, pessoas que já morreram ou então de empresas que nem existem mais, mas a chave Pix ainda existe. Olha só. Vamos ler aqui, ó. A norma publicada nessa quinta-feira determina que CPFs com situação cadastral suspensa, cancelada, titular falecido e nula não poderão ter chaves Pix registradas na base de dados do Banco Central. Ou seja, você que está assistindo não tem nada a ver com isso. Segundo caso, olha só, no caso das empresas, o CNPJ com situação cadastral suspensa, inapta, baixada ou nula também não poderão ter chaves Pix registradas na base de dados do Banco Central. Ou seja, a sua situação na Receita Federal hoje é a mesma de ontem, então não vai acontecer nada com você. Resumindo, o Chupetinha e outros políticos da direita estão ajudando os criminosos mais uma vez, espalhando fake news sobre o Pix. Porém, nesse caso, o governo Lula não tem nada a ver com as medidas. Então, a direita vai ter que brigar com o Banco Central, uma vez que é uma entidade independente do governo federal. Mudando de assunto, vamos ver a lapada que o presidente Lula deu, hoje, no Jair Bolsonaro. A fábrica da mentira nesse país, que foi divulgada por um presidente da República que esse país teve, que eu não quero citar o nome, que se diz inocente, mas está pedindo anistia antes de ser julgado. Ele deveria ter coragem de esperar o julgamento, provar sua inocência antes de ficar pedindo anistia. Ele, na verdade, está com medo. Porque ele sabe que ele cometeu um deslize nesse país. E veja que eu nem trato das minhas questões pessoais. Mas ele foi covarde, tramou um golpe, tramou a morte de um presidente da República, tramou a morte do vice, tramou a morte do presidente da Justiça Eleitoral, e quando ele não conseguiu, ele meteu o rabo no meio das pernas e fugiu para Miami e deixou os parceiros dele aqui. É por isso que ele tem que ser julgado. Ele que tem a coragem que eu tive. Se é inocente, brigue pela sua inocência. Prove que foi inocente. Bem, ontem, a defesa do Bolsonaro resolveu mudar a estratégia, e disse que o Mauro Cid inventou tudo, porque estava sob pressão do Xandão. Porém, nem o próprio advogado do Bolsonaro acredita nisso. Veja o que o advogado do Bolsonaro, Celso Vilardi, disse antes de ser contratado pelo mesmo. Altura do campeonato que existem indícios absolutamente claros a respeito de uma tentativa de golpe de Estado. Eu não tenho dúvida a respeito disso. Nós temos depoimentos consistentes. O trabalho da PF é um trabalho bem feito, né? Tem um general confirmando, de certa forma, a existência do golpe. Temos mensagens, tem execução, tem monitoramento de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem um plano que estava no Palácio do Planalto. Eu não estou entendendo que o ministro Alexandre de Moraes está impedido. Então, existe aqui uma questão de guerra de narrativas. Procura-se de toda forma uma parte do país desacreditar a Polícia Federal, mas a verdade é que nós temos indícios muito fortes e eu não pensei que fosse viver isso. Eu nasci em 67, eu não estava em 64, eu não pensei que fosse viver. Eu realmente estou estarrecido com a gravidade do caso e com as provas que foram trazidas por esse relatório. Com um advogado desse, é melhor o Bolsonaro tentar fugir mesmo. Por isso, é bom a justiça abrir os olhos e colocar logo tornozeleira no Bolsonaro.
E o PT, gente, que pede a PGR o uso de tornozeleira eletrônica em Bolsonaro. Você é contra ou você é a favor? Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, que a internet estava pedindo por isso. E agora o PT entrou com esse pedido aí justamente porque o Bolsonaro ele tem um abrigozinho ali na Argentina, Piroquinha 2.0. Tem um abrigozinho do caducor, que o Trump já tá caducando. Você viu agora ele dizendo que deu aval aí pro pessoal, né, sair desmatando tudo, cortando árvore? Esse velho é maluco. Tradução, o negócio tá acontecendo, o Eduardo Bolsonaro vive lá nos Estados Unidos, pode arquitetar aí, ó, uma fuga, e ele meteu o pé. Então, eu particularmente, só uma ideia, não me leve a mal. Eu acho que deveria sim usar uma tornozeleira eletrônica, né? A partir do momento que o processo foi encaminhando e o risco dele fugir do país for aumentando, eu acho que deveria sim colocar uma tornozeleira dessa aí. Só fica em casa, amor. É bom que tu fique em casa e não fica na rua. Porque se ele bota uma tornozeleira... Nossa, ele vai fazer tanta mídia com isso. Vai tanta mídia. Deixa eu fazer minha assinatura, Bolsonaro. Eu juro que eu vou fazer um N de New. O leak paper, com respeito. Mas e você, gente? Você acha que deveria ou que não deveria? Eu acho que deveria por conta dos amiguinhos dele, né? Pode ver que conseguia aí, ó, botar um disfarce e meter o pé. Falando em Estados Unidos, vejam a indireta que o Lula deu hoje, para o Elon Musk. Acho que o Eduardo Bolsonaro vai fazer vídeo dando piti por causa disso. Antigamente, quando alguém contava uma mentira, as pessoas pediam desculpa pela mentira. Hoje não. Hoje a verdade foi pisoteada, a verdade foi jogada no lixo, a verdade não vale nada, o que vale é a mentira. Tem até o dono de uma empresa americana, que é dono de uma dessas empresas muito forte aí, que divulga, sabe, essas notícias na internet, que ele não quer nem respeitar governo, não quer respeitar a justiça, ele acha que ele pode tudo. Ele pode tudo no país dele. Aqui no Brasil, ele vai ter que respeitar o povo brasileiro. Para finalizar o vídeo, com uma ótima notícia, eu só gostaria de mostrar que, depois que o governo Lula zerou o imposto sobre alguns alimentos, o Alckmin pediu para que os governadores zerassem o ICMS sobre os alimentos também. Parece que já tem governador aderindo ao pedido do presidente. E, finalmente, um pleito que será levado aos governadores. O governo federal zerou os tributos sobre cesta básica. Então, não há tributo sobre cesta básica, mas alguns estados, em alguns produtos, ainda tributam o ICMS. Então, o apelo para que, como o governo federal também já zerou o tributo sobre cesta básica, que também os estados zerem o ICMS. Com licença aqui, governador. Governador, diga uma coisa. O povo do Piauí está querendo saber se o imposto estadual do arroz está zerado mesmo. Exatamente. A partir do mês de abril, ICMS, que é o imposto estadual, sobre o arroz, está zero. E não é só o arroz, não. Feijão, ovos, leite, produtos da cesta básica em geral, ICMS zero aqui no Piauí, a partir do mês de abril. O estado do Piauí contribuindo para a redução do preço dos alimentos.